Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. O Ministério Público adota medidas contra a ocupação irregular na Península da Ponta da Areia. São Luís disponibiliza autoteste para a triagem do diagnóstico de HIV. Resultados saem em 20 minutos. A ação policial desarticula a quadrilha no interior do estado e apreende armas e munições. A partir de sábado, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e churrascarias voltam a funcionar em Caxias. E ainda, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil vistoriam reforma no estádio Nhozinho Santos, aqui em São Luís. O Jornal da Difusora já está no ar. A aglomeração em bares na Península da Ponta da Areia, aqui em São Luís, continua causando polêmica e obrigou o Ministério Público a tomar medidas para combater o uso irregular do espaço urbano na região. Em uma coletiva realizada nesta quinta-feira na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, os representantes do Ministério Público anunciaram que vão investigar as denúncias de discriminação, segregação e ocupação da área pública para fins comerciais. A praia é pública, é do povo, as pessoas têm direito ao acesso e ao uso da praia, evidentemente de maneira civilizada, sem que polua, sem que deprede. E isso, no entendimento da nossa promotoria, tem sido impedido pelo excessivo número de mesas, cadeiras, barracas que estão sendo colocadas de maneira irregular pelos comerciantes naquela área. Tanto que vai do chamado Posto A até ali à frente do antigo Hotel Praia Mar. A promotora Lítia Cavalcante informou que o empresário que promoveu a festa no Posto A no último domingo já foi notificado e que as punições podem ir desde uma ação por dano moral coletiva até mesmo uma ação criminal, se ficar comprovado o crime de discriminação. Para que isso não se torne uma prática normalizada aqui em São Luís, nós já instauramos imediatamente o procedimento, a notícia de fato, já notificamos imediatamente, nós já oficiamos ao empresário e estamos aguardando a resposta. Então, essa é a demanda que cabe à minha promotoria, a Promotoria do Consumidor. Além do procedimento que vai investigar se a prática é comum ou não aos outros estabelecimentos, o Ministério Público fez uma recomendação a vários órgãos públicos sobre a preservação e ordenação do espaço. Sem um controle daquela aglomeração das pessoas na praça, a manutenção desses equipamentos é difícil. Reduzir a geração de ruídos, geração de resíduos sólidos e as infrações de trânsito e, por consequência, a desordem do espaço urbano e espaço público. E também isso é um fator que propicia a prática de delitos, você ter muitas pessoas aglomeradas. O representante maranhense da Superintendência de Patrimônio da União é taxativo ao afirmar que os empresários erraram ao colocar estruturas fixas na faixa de areia sem consultar o Ministério Público da União. A praia é um bem público de uso comum do povo. Essa expressão de uso comum do povo é relevante. Na hora em que alguém ultrapassa esse limite e tira do povo o uso comum da praia, com instalações privadas, com restrição de espaço, nessa hora ele está infringindo o conceito de praia pública de uso comum do povo. Enfim, a Covid-19 continua crescendo no Maranhão. Quase 120 mil pessoas já foram diagnosticadas com a doença. Isso de acordo com o boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. 581 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e 8.580 seguem tratamento em casa. O número de recuperados já passa de 107 mil e o número de mortes chega a 3 mil. O número de suspeitos caiu para 4.708 e mais de 140 mil novos exames já foram descartados aqui no estado. Estão disponíveis aqui em São Luís os autotestes para quem quiser fazer a triagem para o diagnóstico do vírus HIV. O serviço faz parte de um projeto piloto da Secretaria Municipal de Saúde com o Ministério da Saúde.
O kit já está disponível em 2 centros de testagem e aconselhamento da capital. Cada pessoa pode pegar até 5 autotestes. As instruções de como fazer estão dentro da caixa. O resultado sai em até 20 minutos e a eficácia, de acordo com o próprio fabricante, é de quase 100%. Esse aqui é o mesmo teste tradicional de punção digital, que tem que furar o dedo, né, para coletar o sangue e bota na plaquinha. Então, ele é um teste extremamente confiável, tá? O resultado sai com 20 minutos e, saindo o resultado reagente, aí a pessoa precisa entender que não é um teste definitivo, precisa fazer um segundo, que é o confirmatório. Para interpretar o resultado, basta observar possíveis linhas no dispositivo do teste. Uma linha colorida dentro da janela de resultado da banda C significa resultado negativo. Em contrapartida, se aparecerem 2 linhas nas bandas C e T, o resultado será considerado positivo. Sem linha ou linha apenas no T, o resultado será inválido. O objetivo do autoteste é garantir um controle ainda maior sobre o quantitativo de pessoas que convivem com o vírus. Muita gente tem o HIV e nem sabe. Quando se tem conhecimento da sorologia e se faz o tratamento adequado, dificilmente a pessoa irá desenvolver a doença. Desde 1985, quando os números começaram a ser contabilizados, mais de 7.000 casos de AIDS já foram confirmados em São Luís. Fazendo uma análise ano a ano, desde 2016, as estatísticas de novos casos da doença vêm diminuindo na capital. Se a gente descentraliza o teste rápido, nós vamos identificar mais pessoas com HIV. Então, aumenta-se o número de pessoas com HIV porque você está testando mais. Se você já tem essas pessoas diagnosticadas, você vai tratá-las. E aí você vai reduzir o número de AIDS. Você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, sabe que pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. A sua participação é muito bem-vinda. Daqui a pouco você vai ver que lanchonetes, restaurantes, pizzarias e churrascarias voltam a funcionar a partir de sábado em Caxias. E ainda a ação policial desarticula a quadrilha em Timon e apreende armas e munições. De volta com o Jornal da Difusora, e uma operação policial surpreendeu esta semana uma organização criminosa que planejava assaltar um banco no interior do estado. Armas e munições foram apreendidas na casa dos suspeitos. A operação foi realizada pela Polícia Civil e contou com o apoio da Polícia Militar. Em uma casa no povoado Tabocal, no município de Timon, a polícia apreendeu 3 armas. Um fuzil 5.56 de fabricação alemã, a arma que chega a custar R$60 mil, e 2 escopetas. As armas de fogo estavam enterradas. Policiais aqui da CEI que ficaram por 15 dias em trabalho no interior, até chegar à casa de um dos integrantes do grupo criminoso, e lá no quintal, durante 3 dias, escavando com tratores, nós conseguimos encontrar esse armamento que seria empregado na ação criminosa. Além das armas, a polícia apreendeu munições e miguelitos, nome usado para pedaços de ferro com pontas que são utilizados nas fugas de ações criminosas para furar pneus de viaturas policiais em possíveis perseguições. Os bandidos, segundo a polícia, planejavam assaltar o Banco do Bradesco, no município de Formosa da Serra Negra, no interior do Maranhão. Segundo a polícia, pelo menos uma pessoa estava na casa em que as armas foram encontradas. Um homem que conseguiu fugir, mas já foi identificado, segundo a polícia, é questão de tempo para ser preso. O superintendente da SEIC destacou que no primeiro semestre deste ano foram registradas 5 ocorrências criminosas em bancos, contra 39 no ano passado, durante o mesmo período, uma redução aproximada de 70%. Aqui na capital São Luís, desde setembro do ano passado, não há registro de explosões bancárias. Nós vimos de uma sequência de 8 explosões a caixas eletrônicas na capital e não tivemos mais nenhum. Todo o pessoal que aqui agiu foi desarticulado e preso. Muito bem, na cidade de Caxias, estabelecimentos como restaurantes, pizzarias voltam a reabrir as portas no sábado, mas não devem exceder 50% da capacidade de lotação. 2 decretos da Prefeitura de Caxias, da região do leste maranhense, autorizam a reabertura dos estabelecimentos que ainda permaneciam fechados por conta da pandemia do coronavírus. Com os decretos, passam a reabrir as portas de forma gradual a partir do dia 1º de agosto. Próximo sábado,
restaurantes, pizzarias, churrascarias e lanchonetes. Mas é necessário que sejam mantidas as normas de prevenção contra a Covid-19. A medida trouxe um certo alívio para os donos desses estabelecimentos. Está achando que vai melhorar, né? Melhora porque do jeito que a gente estava ruim, né? Com o decreto de número 206, as academias de ginástica também reabrem as portas. A Auricélia é proprietária de uma delas. Relembra sobre a polêmica que envolveu a reabertura desses estabelecimentos no município. Reconhece que as medidas sanitárias devem ser cumpridas pelos proprietários como pelos usuários. E estão cientes de todas as normas agora, como o uso de máscara durante o treino, sempre está fazendo a higienização do aparelho antes e depois. E a nossa expectativa está ótima para o nosso retorno na segunda-feira. Sobre a reabertura dos estabelecimentos que estavam fechados, a Vigilância Sanitária alerta que, em caso de abuso contra as regras sanitárias, medidas serão tomadas. Restaurantes e lanchonetes só podem funcionar com 50% da sua capacidade, né? As academias têm que exigir a máscara durante todo o treino, tem que ser horário agendado. Que dê tudo certo por lá, que as pessoas mantenham a consciência. E olha, a Prefeitura de Caxias lembra que esse decreto não se aplica a clubes ou balneários. E para casos em que as empresas possuam atividades secundárias, como bares, essas atividades ficam suspensas. E olha só, uma pesquisa realizada pelo Instituto Exata mostrou que mais de 60% dos maranhenses aprovam as medidas adotadas pelo governo do Maranhão em combate ao novo coronavírus. Veja os números. A pesquisa do Instituto Exata perguntou: você aprova ou não aprova o governo Flávio Dino? 67% disseram que aprovam, 29% não aprovam, 4% não souberam ou não responderam. Para a pergunta, na sua opinião, no Maranhão, qual gestor tomou as medidas mais acertadas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus? 55% responderam que foi o governador Flávio Dino, 20% o presidente Jair Bolsonaro, 15% o prefeito da cidade, 6% nenhum deles, 4% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi realizada no período de 21 a 25 de julho. A margem de erro é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistadas 1.406 pessoas em todo o estado. Agora eu volto a lembrar que você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. Faça como o Nodson Coutrin, do Anjo da Guarda, e o Raimundo Nelson, da Vila Flamengo. Obrigado pela companhia. Veja daqui a pouco, o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil vistoriam reforma do estádio Nilzinho Santos, aqui em São Luís. De volta com o Jornal da Difusora, e a obra do estádio Nilzinho Santos passou por uma vistoria hoje pela manhã. A vistoria foi realizada pelo Ministério Público, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual. Sem partidas há quase 2 anos, o local está passando por uma reforma para corrigir problemas estruturais. A gente já observa a olho nu que está atendendo as especificações das normas técnicas, inclusive a gente vê a rota de fuga aqui, acessível como rota de fuga mesmo, os hidrantes, sistema de incêndio de pânico, e agora a gente está olhando os outros aspectos, né? As arquibancadas, os alambrados agora são de vidro, quer dizer, a visibilidade melhorou bastante, a acessibilidade. Então, sim, são vários tópicos que na época o que causou interdição foi os tópicos de segurança, mas eles fizeram uma grande reforma. 97% dos serviços estão concluídos, com capacidade de 11.429 pessoas por décadas. O gigante da Vila Passos foi o único estádio da capital, deixando saudades em quem viu de perto partidas históricas, como a de Moto e Vasco em 1980.
A previsão é que a obra seja entregue daqui a 30 a 40 dias, justamente num período muito especial, o ano em que o estádio Nilzinho Santos completa 70 anos de fundação. E quando os torcedores puderem retornar para assistir os jogos daqui, eles vão contar com essa visão, uma visão completa do campo. E essa não é a única novidade. Temos também os vestiários mais confortáveis para os atletas, né, a área de aquecimento interna, né, vídeo monitoramento, sonorização. Então hoje o estádio está muito mais confortável para o torcedor vir ao estádio Nilzinho Santos e prestigiar uma grande partida de futebol. O laudo técnico da inspeção deve ficar pronto até segunda-feira que vem. Nós estamos aqui para verificar a execução dessas obras, dessas manutenções, para garantir a segurança do público, se tiver público, aqui nessa praça desportiva. E as quadras esportivas de Imperatriz estarão liberadas a partir do dia 2 de agosto, mas a capacidade de cada local não pode exercer 60% do total. As atividades físicas ao ar livre estão liberadas desde o mês de junho, como a caminhada, corrida e ciclismo. E agora chegou a vez das competições esportivas. É que, de acordo com a portaria expedida pela Secretaria Municipal de Esporte, torneios, campeonatos e competições em locais que ofereçam serviços ao ar livre vão ser liberados no próximo mês. O retorno está previsto para o dia 2 de agosto. As tradicionais peladas, por exemplo, já haviam sido liberadas em decretos anteriores da Prefeitura, mas agora deve-se seguir algumas normas de proteção, como cada local não pode exceder 60% da capacidade no total. Para as competições oficiais, só a partir dessa data que a gente deu uma autorização, mas seguindo algumas medidas, protocolo ainda, que é o distanciamento, né? E evitar aglomeração, como a gente tem sempre recomendado para quem está à frente das competições. Além das competições em quadras, as tradicionais copas e torneios municipais também vão ser liberados. Já a edição 2020 dos Jogos Escolares da Juventude, competição que reúne cerca de 5.000 jovens de 12 a 17 anos na mesma cidade, foi cancelada devido à pandemia da Covid-19. E o Bahia será o adversário do Ceará na final da Copa do Nordeste. Ontem à noite, a equipe despachou o Confiança de Sergipe. No primeiro tempo, o Bahia teve mais posse de bola e chegou a assustar em lances como esse em que Fernandão parou na defesa de Rafael Santos. O Confiança jogou fechado e apostou nos contra-ataques. Muitas faltas marcaram a primeira etapa, que terminou sem gols. Na etapa final, foram poucas as chances de gol. Nesta, Elber esticou demais a bola, que ficou com Rafael Santos. Quando parecia que o jogo iria para os pênaltis, Daniel aproveitou a falha da marcação, apareceu livre na entrada da área e bateu firme no canto direito. Com esse gol, o Bahia mais uma vez vai disputar uma final da Copa do Nordeste. E olha só, sábado começam a ser disputadas as finais entre Bahia e Ceará, a partir de 4 da tarde, com transmissão da TV Difusora. Todo mundo convidado. E o Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da movimentação na Ponte Bandeira Tribuse, aqui em São Luís. Obrigado pela sua audiência, pela companhia, uma ótima noite e até amanhã.